Vamos falar do campeonato, ou melhor, vamos falar do Campeonato Paulista, isso mesmo. Passaram Palmeiras, Corinthians, São Paulo e Santos e avançaram às quartas de final do Paulistão, uma disputa que promete ser bem intensa pelo título. Santos e Neymar também tá nessa disputa. Bom dia, Altanes. Bom dia, Abdias. Bom dia, nossos queridos teleouvintes. Hoje aqui lado a lado com meu amigo Abdias. Pois é, Abdias, os 4 grandes de São Paulo acabaram passando a próxima fase do Campeonato Paulista, né? Por algum momento a gente viu o Santos rateando um pouquinho, o Palmeiras classificou praticamente na última bola do jogo, né? Conseguiu o gol que precisava para garantir a sua classificação contra a equipe do Mirassol já na reta final do jogo. Mas, assim, nenhuma surpresa no Campeonato Paulista, os 4 grandes acabaram avançando e com isso a gente vai ter, é importante a gente ter os 4 grandes porque dá uma visibilidade maior, né? São jogos mais, teoricamente, mais bem disputados, né? Vou fazer o seguinte, pedir para o Nicolas colocar na tela aí a última rodada do Campeonato Paulista que definiu os classificados. Botafogo de São Paulo acabou perdendo em casa para a equipe do Novo Horizontino por 2-1. O Noroeste empatou com a Portuguesa em 1-1. Mirassol perdeu para o Palmeiras por 3-2. O Palmeiras, para se classificar, precisava dessa vitória e de uma derrota da Ponte Preta, o que acabou acontecendo, né? A equipe do São Bernardo perdeu para o São Paulo por 3-1. Corinthians e Guarani ficaram no 2-2. O Santos de Neymar goleou a equipe da Inter de Limeira por 3-0. Um gol olímpico do Neymar e 2 assistências dele. Só isso o Neymar tá fazendo aí no Santos. Tá voando o menino Ney, né? Menino adulto Ney, né? Adulta. A Ponte perdeu para o Red Bull Bragantino em casa por 2-0. Resultado esse que ajudou o Palmeiras a se classificar, visto que o Palmeiras precisava desse resultado. E o Velo Clube acabou vencendo o Água Santa pelo placar de 1-0. Vamos ver como ficou a classificação, os 4 grupos aí do Campeonato Paulista. No grupo A, o Corinthians terminou na liderança com 27 pontos, o Mirassol foi o segundo com 16. O terceiro foi o Botafogo de São Paulo com 11 e a Inter de Limeira, a quarta colocada, com 7. No grupo B, o Santos terminou na liderança com 18 pontos. Red Bull Bragantino em segundo com 17, o Guarani o terceiro com 13 e a Portuguesa o quarto também com 13 pontos. Já no grupo C, o São Paulo foi o líder com 19 pontos, o Novo Horizontino foi o segundo com 18, o Noroeste o terceiro com 8, o Água Santa o quarto com 7. No grupo D, São Bernardo liderou com 23 pontos, Palmeiras ficou em segundo com 23, a Ponte foi a terceira com 22 e o Velo Clube foi o quarto colocado com apenas 13 pontos somados. Vamos para a classificação geral para a gente ver que só serve a classificação geral, Abdias, para a questão de rebaixamento. Sim, Se a gente olhar lá embaixo, o Água Santa foi o 15º com 7 pontos, foi rebaixado, assim como a Inter de Limeira também terminou a competição com 7 pontos. Agora um detalhe curioso, quem está com o tiquezinho ali do lado do escudo, Abdias, se classificou para a próxima fase. Sim. Então tá lá, Corinthians, São Bernardo, Palmeiras, a gente pula a Ponte. São Paulo, Santos, Novo Horizontino, Red Bull Bragantino e Mirassol. Vê o quão é complicado esse regulamento do Campeonato Paulista. Sim. A Ponte Preta teve a 4ª melhor campanha do campeonato com 22 pontos e acabou ficando fora, não se classificou. Tá vendo, foi aquilo que nós conversávamos, né, Altanes, que se a gente for olhar por uma linha justa e lógica, não parece ser justo, porque como é que o Mirassol com 16 pontos na tabela, porque é dividido por bloco, como você mostrou anteriormente, por grupos. Um time com 16 pontos está classificado, um time com 22 não está, então parece não ter muita lógica. Não tem lógica. Não tem lógica. Deveria ser revisto realmente, revista essa regra do Campeonato Paulista. Pois é, e assim, esse ano, mais uma vez, muitas críticas diante desse regulamento, mas o presidente inclusive o técnico do Palmeiras criticou, né? O Abel Ferreira criticou, dizendo como é que a Ponte Preta com 22 pontos não se classifica. E aí a resposta do presidente da Federação Paulista foi: a gente faz campeonato como foi que ele disse? A gente faz campeonato para os clubes, não é para o Palmeiras nem para a Ponte Preta. A resposta é bem mal educada, né? E completamente deselegante. Ele, visto que ele é um organizador do campeonato, deveria ouvir os clubes na hora de montar um regulamento, e faz esse regulamento aí absurdo, onde a Ponte Preta com 22 pontos está fora e o Mirassol com 16 está classificado. Vamos fazer o seguinte, coloca aí os confrontos, Nicolas, para a gente acompanhar. Outro detalhe do Campeonato Paulista, essas quartas de final acontece em jogo único, tá, Abdias? Na casa da equipe que ficou em primeiro no grupo. Então, por isso, nós teremos aí a equipe do São Bernardo enfrentando o Palmeiras em casa. São Bernardo joga em casa no sábado, dia 1º, às 8h30. O Corinthians joga em casa contra a equipe do Mirassol no domingo, dia 2, às 18h30. O Santos enfrenta o Red Bull Bragantino na Vila no domingo, dia 2, às 20h45. E o São Paulo joga em casa contra a equipe do Novo Horizontino na segunda-feira, dia 3, às 8 da noite. Como eu disse, partida única
terminando empatada, a disputa será nos pênaltis. Quem vencer estará classificado para a próxima fase. Está aí o Campeonato Paulista. Abdias? Muito bem, Altanes. Que regra meio maluca essa do Campeonato Paulista, né? Deve ser uma tristeza para a Ponte Preta ficar de fora depois de ter feito 4 pontos a mais do que o último classificado, que foi o 16, o Mirassol. Mas aí é por grupo. A classificação é individual por grupo, independente do número de pontos. Porque a gente está acostumado aqui com os pontos, isso, né? Ponto quem corrido. Tá na frente classifica e acabou. Semifinais do Carioca tem Volta Redonda como surpresa e Botafogo eliminado, Altanes. Pois é, né? O atual campeão brasileiro e campeão da Libertadores não conseguiu se classificar para a próxima fase do Campeonato Carioca. O Campeonato Carioca é bem mais simples que o Paulista, tá, Abdias? Todo mundo dentro de um grupo, os 4 primeiros avançam a semifinal e acabou, não tem problema, não tem discussão. Vamos fazer o seguinte, Nicolas, coloca aí os resultados da rodada final para a gente ver como as equipes ficaram e a gente vai acompanhando. Aí o Flamengo goleou o Maricá por 5-0, o Boa Vista venceu o Volta Redonda por 2-0, Sampaio Corrêa venceu a Ponte Preta por 3-1. A Portuguesa por 3-1. O Vasco venceu o Clássico Carioca contra o Botafogo por 1-0, o resultado esse que classificou o Vasco e eliminou a equipe do Botafogo, né? O Botafogo precisaria vencer o Vasco e torcer por uma combinação de resultados para conseguir se classificar. Mas com a derrota, o Vasco avança e o Botafogo fica no caminho. E o Fluminense, que precisava vencer também, acabou vencendo o já rebaixado Bangu pelo placar de 3-2. Nova Iguaçu venceu o Madureira por 2-1. Essa é a rodada final. Agora vamos à classificação. E aí, como eu disse, Campeonato Carioca, tudo mais simples, mais tranquilo da gente acompanhar. O Flamengo terminou a fase de classificação em primeiro com 23 pontos e com isso conquistou a Taça Guanabara. No regulamento do Campeonato Carioca, a equipe que termina em primeiro a fase de classificação conquista a Taça Guanabara. Agora, o Campeonato Carioca vai ser definido pelos 4 primeiros, né? O segundo foi o Volta Redonda com 20 pontos. Terceiro, Fluminense com 17. O quarto, o Vasco também com 17. O quinto foi o Sampaio Corrêa com 16. Nova Iguaçu, o sexto com 16. Madureira, o sétimo com 15. Boa Vista, o oitavo com 14. O Botafogo ficou apenas na nona colocação, com 13 pontos somados na competição. Uma campanha, assim, ridícula do Botafogo. Maricá foi o 10º com 12. A Portuguesa, o 11º com 10. E o Bangu foi o rebaixado com 4 pontos na 12ª colocação. Vamos ver como ficaram as semifinais do Carioca. Rapidinho aí, Nicolas. O Flamengo vai enfrentar o Vasco. São 2 jogos, tá, no Campeonato Carioca. Primeiro, dia 1º de março, que é o sábado de Carnaval, Vasco e Flamengo, manda do Vasco. No dia 8 de março, o jogo da volta, Flamengo e Vasco. Detalhe importante, no Campeonato Carioca, quem terminou na fase de classificação à frente tem vantagem de jogar por 2 resultados iguais. Então o Flamengo joga por 2 empates aí com o Vasco ou 2 resultados iguais, né? Então, só relembrando, dia 1º Vasco e Flamengo e no dia 8 Flamengo e Vasco. Agora outra semifinal, o Nicolas vai colocar na tela pra gente aí, o Volta Redonda enfrenta a equipe do Fluminense. Detalhe, como Volta Redonda terminou em segundo, Volta Redonda joga por 2 resultados iguais. Então no dia 2 de março, que é o domingo de Carnaval, Fluminense e Volta Redonda, mando do Fluminense. No dia 9 de março, jogo da volta, Volta Redonda e Fluminense, o mando do Volta Redonda. E aí a gente vai saber, Abdias, quem será a equipe que vai... As 2 equipes, na realidade, que irão avançar à final do Campeonato Carioca. Pra gente fechar, Nicolas, vai pra tela lá do Campeonato Alagoano, porque ontem eu tinha dito aqui que a primeira partida da final seria no dia 1º de março, que seria o Carnaval, né? Sábado de Carnaval. Isso. E os clubes estavam trabalhando para que a data fosse alterada. E realmente mudou. Foi alterada. Então a primeira partida da final vai acontecer no dia 8 de março, no outro sábado, depois de Carnaval, Asa e CRB no Estádio Municipal em Arapiraca, às 4 da tarde. E a partida finalíssima será aqui no Estádio Repelé, no dia 15 de março, também um sábado, às 16 horas, CRB e Asa. Fechamos por hoje. Altanes Holanda, muito obrigado, meu amigo. Campeonatos importantes, que tem aqueles clubes, inevitavelmente o eixo Rio-São Paulo, né? Por uma questão até das transmissões. Exatamente. Realizadas pelas TVs Globo, Band, SBT, as TVs que sempre trouxeram, né, Altanes? O futebol para a rede nacional, sempre com esses campeonatos dando muita evidência. Então tem muito torcedor do São Paulo, do Corinthians, do Palmeiras, do Flamengo, do Fluminense, do Botafogo, espalhados por todo o Brasil, inclusive aqui em Alagoas. Por isso que a gente também dá destaque a esses campeonatos. Perfeito. Muito obrigado, até amanhã. Até amanhã, Abdias, grande abraço e até amanhã para os nossos teleouvintes também. É isso aí.